Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí iniciando um novo ciclo aí no canal referente à parte de metrologia, né? Muitos estudantes estavam pedindo para a gente fazer um review aí, né, de instrumentos, né, metrologia como um todo, e alguns indicaram para a gente iniciar com o uso desse aplicativo, né, o Vernier Caliper. O link dele está aí na descrição, né? É bem interessante, né? Traz vários simuladores aí referentes a instrumentos, né? Então, ele é bem interessante, ele traz análise de instrumentos de forma individual ou também para medição. Então, para quem está iniciando na parte de metrologia, é bem interessante ele, né? É bem interessante, traz várias opções, né? De uso, né? Vamos aqui iniciar com paquímetro, né? Vamos iniciar aqui com paquímetro. Aqui no caso ele traz as possibilidades, né? Aqui já começa a primeira informação que é bem interessante, que é o seguinte, né? Quando a gente fala especificamente sobre paquímetro, a gente tem que ficar, não especificamente sobre paquímetro, né? Mas qualquer instrumento que é a característica de resolução, né? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa característica, o que é a resolução do instrumento. E aqui no caso ele traz as três principais resoluções para instrumentos analógicos, ou seja, com esse tipo de mostrador fixo. Bom, então, quando a gente fala de resolução, a gente tem que ficar atento com o seguinte. Esses paquímetros, né, por exemplo, quando você abre ele, né, abre ou fecha esse paquímetro, né, qualquer que seja o paquímetro, ele tem um detalhe que é o seguinte. Né, exemplo, vamos supor que eu tenho uma peça com uma medida aqui qualquer. Uma peça aqui com uma medida qualquer. 69 milímetros. Beleza, eu tenho aqui na sequência uma outra peça que eu vá fazer a medição, e essa peça real, ela tenha 69,05, 69 milímetros e 5 centésimos de milímetro. Será que esse instrumento aqui, será que esse paquímetro, ele consegue medir com precisão essa peça aqui? O que é que muita gente associa? A gente tem que observar qual é a capacidade de abertura do paquímetro. Então, exemplo, vamos supor aqui que a capacidade de abertura dele seja de 16 centímetros. Né? 16 centímetros, se a gente for converter para milímetros, vai dar 160 milímetros. Você diz, então se uma peça de 0 a 160 milímetros, essa daqui no caso, como é 69,05, está dentro dessa faixa, consigo medir tranquilamente. Só que aí tem um detalhe, que aí é onde entra a resolução. Que a resolução é a menor capacidade de leitura, né, que eu posso ter ali com o instrumento. A menor capacidade de leitura que eu posso ter com ele de forma precisa. A gente não tem dúvida que uma peça com 69,05, né, 69 milímetros e 5 centésimos de milímetro, que esse paquímetro, a área de apoio dele vai conseguir apoiar bem. Por quê? Ele consegue apoiar bem uma peça de 0 a 160 milímetros, como a gente verificou aqui. Só que a indicação da resolução dele acaba sendo limitada, né? E aí vamos aí para essa análise aí do que seria essa limitação, que aí no caso especificamente da resolução, né? Quando a gente tem um instrumento que ele traz essa característica aqui 1/10, ele está dizendo o seguinte, é 1 milímetro dividido por 10. 1 milímetro dividido por 10 vai dar 1/10 de milímetro, ou seja, essa é a resolução dele, 1/10 de milímetro. Né? Ou seja, ele só consegue medir a cada 1/10 de milímetro. Quando a gente fala medir, está ligado nesse caso diretamente à indicação aqui no mostrador, ou seja, o mostrador do instrumento ele vai indicar com precisão medidas a cada 1/10. Ele consegue fazer essa indicação. Então, exemplo, nesse caso da peça que eu comentei agora há pouco com 69,05, a gente não iria ver precisamente no mostrador do instrumento a coincidência dos traços com essa medida, né? Ou seja, ele iria mostrar ou 69 milímetros ou na sequência 69,1, né? Ou 10, né? Não teria problema nenhum. 1/10 de milímetro é a mesma coisa de 10 centésimos de milímetro. Então ele não consegue mostrar ali os 5 centésimos, porque ele só consegue medir em intervalos de 1 e 1/10. Quando a gente fala em medir, lembrando a capacidade de visualização no mostrador dele. Né? Então, o que acontece? Essa indicação aqui da resolução ela vai aparecer onde? Aqui nesses traços da escala móvel.
né, que é essa parte aqui de baixo. Deixa eu mostrar aqui de novo. Esse aqui que eu estou movimentando é a escala móvel, né? Observa que quando eu movimento a escala móvel, esses números aqui que estão fixos a ela, obviamente se movimentam com ela, né? Então, a escala móvel, e aqui a gente tem a escala fixa. Aqui a gente tem a escala fixa. Então, o que acontece? Se a gente for observar a quantidade de traços que tem aqui na escala móvel, são 10 traços. Vou dar um zoom aqui, para a gente poder ver, né? São 10 traços que tem aqui, né? Vai do 0, né? Tem um outro 0 aqui no final, mas esse último 0 é como se fosse o 10º traço. Que na verdade o indicativo não é nem o traço, né? São as divisões, ou seja, ela possui 10 divisões aqui na escala móvel. Essas 10 divisões, cada divisão representa o quê? Um décimo, né? A outra resolução que está aqui ao lado, 1/20, observa que quando eu cliquei nela, os números aqui da escala móvel alterou, o da escala fixa não alterou. O que aconteceu aqui com a escala móvel? Ele passou de 10 divisões para 20 divisões, ou seja, como se você tivesse pegado 1 milímetro e dividido por 20. Ou seja, 1 dividido por 20 vai dar quanto? 0,05. Essa é a resolução desse instrumento. Ele consegue medir a cada 5 centésimos de milímetro. Então, exemplo, aquela peça que a gente tinha comentado, 69,05, ele consegue medir tranquilamente, né? Então, ele consegue medir em intervalos de 5 e 5 centésimos. Então, exemplo, ele começa lá 5 centésimos, 1 décimo, 15 centésimos, 20 centésimos, 25 centésimos, 30 e assim sucessivamente. Ele consegue medir a cada 5 centésimos. Então, aí seria a resolução dele. Consequentemente, aqui na escala móvel aparece 20 traços. A outra resolução, 1/50, né? Observa que aqui a quantidade de traços já fica bem maior, né? Na escala móvel, né? Dá um zoom aqui para a gente poder ver bem. Aqui, se a gente for observar, são 50 divisões. 1/50. Então, é pegar 1 milímetro, dividir por 50, que vai dar, nesse caso, 0,02. Ou seja, a aproximação desse instrumento é de 2 em 2 centésimos. Então, ele é o mais preciso, né? Porque ele tem a resolução mais precisa, né? A menor resolução ela é indicativa. Se a gente for comparar com a dos outros, né, na sequência teria 1/20, que daria 0,05 centésimos de milímetro, e 1/10, que daria 1 décimo de milímetro, né? Na prática, né, vamos tentar aqui fazer um esboço, né? Se a gente pudesse comparar 1 décimo, 5 centésimos, metade de 1 décimo, e 2 centésimos, aproximadamente, quase chegando na metade, né? Um pouco menor ali da metade. Então, o que acontece? Esse aqui, que tem uma indicação linear de resolução menor, né? É como quando a gente fala menor, está associado a algo, né, relativamente não tão bom quanto os outros indicativos. Só que nesse caso aí, referente à resolução, é de fato algo melhor, né? Então, quanto menor ali a indicação, acaba sendo mais preciso, porque o espaçamento que ele te dá ali de precisão é maior. Exemplo, nesse caso aqui, se você pega um de 2 centésimos, ele consegue ter uma resolução 5 vezes maior do que a de 1 décimo, né? Se você pegar 1 décimo e dividir por 2 centésimos, vai dar igual a 5, né? Então, acaba sendo ali bem mais preciso, né, no que diz respeito a esse indicativo, né? Então, aqui no simulador, né, uma opção bem interessante, que é essa possibilidade de você... Deixa eu diminuir aqui o zoom. Aqui, essa possibilidade de você poder escolher ali a resolução ali do paquímetro, né? Há um detalhe interessante. Você diz, então se eu for comprar um paquímetro com a resolução de 1 décimo, eu já sei que ele é mais fraco, entre aspas. Se for comprar ali um de 2 centésimos, né, 1/50, ele é melhor. O que acontece? Para você utilizar um instrumento, você tem que ficar muito atento com a tolerância do projeto, né? Então, exemplo, vamos supor que a tolerância que você está trabalhando ali é uma tolerância muito grande, né? Ali na casa do milímetro, né? Se você for utilizar um paquímetro com
uma resolução de 2 centésimos, né, aqui indicativo, você vai estar subutilizando o instrumento. E vice-versa, né? Da mesma forma que se você estiver utilizando um paquímetro com a resolução, exemplo, de 1/10 para peças com tolerâncias ali na casa de 5 centésimos, enfim, dentro dessa faixa aí você não vai ter uma boa confiabilidade metrológica referente ali à resolução do instrumento, né? Então, inclusive tem aquela indicativo, né, de norma, né, de você utilizar um instrumento de medição o qual o indicativo de tolerância dele venha a ser 10 vezes maior, né? Então existe também essas características, mas isso aí já é algo mais para frente, para a gente ver mais para frente. Então fica aí nesse ponto, né? No próximo vídeo a gente já começa a fazer atividades de leitura utilizando essa resolução aqui 1/10 e depois na sequência a gente segue 1/20, 1/50, a gente vai ver todos os instrumentos que estão aí no aplicativo, tá bom? O link dele está na descrição, é só procurar lá a aplicativo simulador metrologia, né, Vernier Caliper, o link dele está lá, bem interessante, né, e com muitas funções, tá bom? Valeu!